Bom dia, igreja. Você que nos acompanha através das nossas plataformas digitais, seja muito bem-vindo ao nosso meio, que o Senhor Jesus possa estar o abençoando também. Vamos ficar em pé e elevar o nosso pensamento em oração e gratidão ao nosso Deus, interceder pelo culto de hoje, pela realização da escola bíblica dominical que nós vamos ter nesta manhã. Oremos ao nosso Deus. Pai, te louvamos e te agradecemos por essa manhã. O Senhor nos guardou, nos abençoou durante a noite e foi com cada um dos teus filhos durante toda essa semana, nos livrando daquilo que não chegamos a ver, dando teu suprimento, a tua proteção e a tua provisão sobre nossas vidas. Somos gratos por tudo. Somos gratos pelo principal motivo de estarmos hoje aqui reunidos, que é a tua morte e ressurreição, por ter nos resgatado e nos redimido do pecado e da morte eterna. Nós podemos hoje cantar louvores ao teu nome e te engrandecer esta manhã. Que isso nunca saia de nossa mente, que tu és o motivo e a razão desta reunião. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração neste dia. Seja engrandecido e exaltado o teu santo nome. Nos abençoe e nos concede uma manhã prazerosa e maravilhosa diante de ti. Ouve a nossa oração e a intercessão pelos irmãos que não puderam vir, os que estão enfermos e aqueles que nós não conhecemos a situação, mas que o Senhor possa estar também o abençoando cada um deles. Dá-nos uma excelente escola bíblica dominical, abre nossa mente e entendimento para compreendermos a Tua palavra, que possamos assim aplicá-la em nossa vida diariamente. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, o livro de Salmos, capítulo 103, versículo de 1 a 10. Salmos capítulo 103, a misericórdia de Deus, versículo de 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos capítulo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua alma e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânime e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. A igreja diz. Vamos ainda cantar um cântico de saudação. Você ainda que não pode falar com o teu irmão, tem a oportunidade de saudá-lo nessa manhã. Vamos entoar o cântico Amigo à Alegria. Amigo, a alegria de te ver aqui nos faz sentir vontade de cantar e de dizer que Cristo quer te oferecer a alegria de viver. Aceite esse amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e novamente lhe diremos que foi bom conhecer você.
Foi bom conhecer você, pra lá de bom. Foi bom conhecer você. Amigo, a alegria de te ver aqui nos faz sentir vontade de cantar e de dizer que Cristo quer te oferecer a alegria de viver. Aceite este amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e novamente lhe diremos que foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você, pra lá de bom. Foi bom conhecer você. Amém, glórias ao nosso Deus. Poder assentar. Vamos abrir os nossos cantores cristãos para o hino de número 9, Santo. Oi, Santo. Número 9 do teu cantor cristão, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, eis um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Nesse momento vamos entregar o dízimo do Senhor com o cântico Estrela da Manhã. Ao entoar esse louvor, você pode estar entregando o dízimo do Senhor nessa manhã. És a nossa estrela da manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que amar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Deus abençoe pela tua contribuição. Nesse momento vamos ouvir o recado do nosso Deus. Nessa manhã, a sua mensagem. Convido os irmãos que abram suas Bíblias. O livro de Efésios, capítulo 2, 19 a 22. Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. E assim diz as Sagradas Escrituras, registrada no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E o povo de Deus diz: Pai, a tua palavra foi lida, fala a nós nessa manhã, por intermédio do teu servo, para que seja engrandecido o teu nome, sejamos edificados na tua palavra. Pedimos a tua graça, abençoar os irmãos que não puderam chegar por motivo de enfermidade física, emocional, psicológica e também espiritual. Que o Senhor possa fortalecê-los para que nos próximos cultos estejam conosco. Abençoa a Sueli e tu possa repreender aquela tosse.
que não venha causar nenhum problema a cirurgia, a saúde dela. Peço a tua graça em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Irmãos, nós falamos sempre do reino de Deus, o reino de Deus na vida do seu povo, o reino de Deus, Deus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E como é constituído esse reino de Deus? Quando nós falamos da constituição do reino de Deus, estamos falando de onde esse reino trabalha na vida de quem, como é essa constituição, é Deus e aqueles que o servem. Então, a composição do reino de Cristo, nós vamos falar nesta manhã, para a glória do nosso Deus. A composição do reino de Cristo é composto de seres humanos que creem em Cristo Jesus como Salvador, que o apóstolo Paulo, ele nos mostra que é feito de seres humanos, de pessoas que um dia reconheceram o seu pecado e receberam Cristo como Salvador. O reino de Cristo é essa direção dele na vida daqueles que fazem parte do seu reino, ou seja, que nasceram de novo. O reino de Deus, aos olhos do mundo, aos olhos de todos, ele é invisível. Mas é invisível a esses olhos para a gente ver assim, ele, o Deus reinando. Mas é visível na vida da igreja. Por que é visível na vida da igreja? É porque Deus está agindo através de cada crente. É Ele dirigindo, Ele agindo em nossas vidas. Então, é aí que o mundo vai olhar e vai ver a vontade de Deus, vai conhecer quem é o nosso Deus através da nossa vida, da sua obediência para com Ele. Então, o reino de Deus é visto na vida da igreja. O Rei dos Reis, ele é invisível aos nossos olhos. Mas através do nosso viver, ele é visto. Esse reino é feito de pessoas de todas as épocas. Diz o apóstolo Paulo no versículo 19, e ele diz que é feito de gente. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. O reino de Cristo, ele é universal e são os santos que proclamam o reino dele ao mundo. O reino dele é eterno. Salmo 145, versículo 13, diz que o reino de Deus é eterno. O salmista fala que o reino dele é eterno. Então, quem proclama o reino de Deus ao mundo é a igreja, são os crentes. O reino de Deus é universal, a igreja não é universal, a igreja é local. Então a igreja é quem proclama o reino de Deus, que é um reino eterno. Não tem fim o seu reino. O reino dos homens, ele tem fim. Deus é o rei eterno e governa todas as coisas, mesmo antes de tudo existir, e daí em diante, ele continua existindo, ele continua reinando, não teve princípio nem fim. Então, antes que tudo existisse, o reino de Deus já existia. Então, o que nós temos é que a igreja, ela não proclama um reino terreno e sim celestial. Jesus, ele falou isto lá no Evangelho de João. Vejamos o que diz João 18. Lá no Evangelho de João, capítulo 18, e o versículo 36, João diz assim, ó. João 18, 36 diz a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o reino dele não é deste mundo. O reino humano, ele é local e ele também é visível.
o reino de Cristo, ele não é somente local, o reino de Cristo, ele é universal. E seus súditos são de todas as partes do mundo e são submissos a ele. Não existe hoje um reino universal, nem o Império Romano foi um reino universal. E os súditos de cada país, de cada rei, pertencem àquele país. Não é um reino onde todo mundo é submisso àquele rei. Mas Jesus disse que o reino dele não é terreno, porque o reino terreno é daqui, é local. E o reino dele é em todo o mundo, em todas as partes desse mundo, na vida daqueles que são submissos a ele. E o que Deus quer é isso, a submissão do seu povo. No reino de Cristo não há estrangeiros. Paulo está dizendo isso. No reino dele não há estrangeiros. Outro dia eu estava olhando um vídeo, um cidadão falando que ele, brasileiro, naturalizou-se americano, e quando ele quis voltar para o Brasil, ele dar uma passeio aqui no Brasil, o visto dele estava vencido. E ele disse, eu vim por outros locais, entrei no Brasil, eu, brasileiro, estava dentro do meu país, como um estrangeiro, estava em falta. Ele podia ser mandado embora, extraditado do Brasil. Estava com o visto dele vencido. No reino de Deus não é assim, você não pode fazer parte de outro reino. Ou você é, ou você não é. Você é cidadão dos céus. Você faz parte desse reino. Todos os habitantes desse reino são peregrinos, pois não são habitantes temporários. O reino, todos aqueles que fazem parte do reino de Cristo, são peregrinos aqui nesse mundo. Você não vai viver para sempre aqui não. E a gente olha muitas das vezes, irmãos, fica observando, é que muitos crentes estão tão arraigados nas coisas daqui, as coisas materiais, que não quer largar de jeito nenhum. Para servir a Deus, é uma correria pelo bem material. Você é um peregrino aqui nesse mundo. E no reino de Deus você não é peregrino, não. Porque dele faz parte. Fala para o não tenho tempo, pastor, estou sem tempo, não posso. Mas só tem dificuldade para fazer o trabalho de Deus, é? Irmãos. Olha que agora até para pessoas idosas, ou quem for ser operado, se você só tiver pessoas para ser acompanhante seu, de 60 anos para cima, você vai ficar sem acompanhante no hospital. Porque eu com 6,5, pelejei, implorei para ficar lá com o Sueli, nem com as 4 vacinas, eu disse, fui cobaia 4 vezes, filho. Mas mesmo assim não me permitiram. Eu disse, vocês vão me deixar fora da companhia da minha jovem esposa? Não pode. Você não pode. Por causa da idade. E muitos estão, irmãos, as coisas elas vão acontecendo e nós não podemos colocar desculpas. Aproveita as oportunidades que você tem. É assim, é o reino de Deus, é que você vai proclamando através do seu viver diário. Desprenda disto. Você não faz parte de um reino aqui terreno. Estamos falando aqui no reino espiritual, que é Cristo conduzindo nossas vidas. É claro que nós estamos vivendo em um mundo que nós temos que obedecer às leis do nosso país. A Bíblia nos ensina. Mas o reino de Cristo tem seus princípios. O reino de Cristo tem seus princípios. E no reino de Cristo, não tem a que lado você pertence, você não tem A e nem B. Ou você é ou você não é. Ou você é um crente ou é um perdido. Ou se você não quer se submeter às leis de Deus,
alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Em 1 de Pedro 2,11, os santos em Cristo são habitantes temporários neste mundo. Pedro diz isso, está lá em 1 de Pedro 2,11. Os santos em Cristo são habitantes temporários desse mundo. Você não vai viver para sempre não, filho. Aqui. Tem data para você sair daqui. Os crentes são estrangeiros neste mundo porque são cidadãos do céu. Pedro chama os irmãos a uma vida de santidade para viver nesse mundo hostil. Veja 1 de Pedro, capítulo 2, vamos olhar lá para Pedro. Conversar aqui com o apóstolo Pedro. Ver o que Pedro ele nos diz. 1 de Pedro 2, 21 a 25. Aí ele diz assim dessa maneira: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados, porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora, tendo voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então diz o apóstolo Pedro, ele convida os irmãos desse reino a terem uma vida de santidade, porque nós vivemos em um mundo hostil, um mundo regido por Satanás, um reino que é o diabo que dirige. Os princípios deste reino, desse mundo, são contrários aos princípios de Cristo. São contrários aos princípios de Cristo. Isto é muito importante para a igreja causar um impacto no mundo para a glória de Deus. Irmãos, eu estava outro dia olhando, observando, né, sobre as igrejas que hoje tem aqui, olhando só aqui em Manaus. Igreja com 8.000 membros, 2.000 membros. Outro dia eu peguei um Uber, a mulher falando assim, o motorista disse, a nossa igreja tem 2.000 membros. Tem igreja com 5.000 membros, e é a igreja por tudo quanto é canto, é os quiosquezinhos abrindo em cada canto de rua, mas isso não impacta a cidade, não deu nenhum impacto na vida da cidade, das pessoas. Por quê? É porque nem todos fazem parte do reino de Deus. E muitos não querem viver no reino de Deus. Muitos não querem viver no reino de Deus. E Pedro está chamando os crentes à santidade, porque o Deus que nós servimos é um Deus santo. É um Deus santo. Servir a Deus é a melhor coisa que tem. Todos os crentes devem viver exemplarmente, evitando os desejos da natureza caída. Evitar os desejos da natureza caída, isto é uma luta diária. É uma luta diária. Os desejos da velha natureza. Aí tem crente que pensa que a partir do momento que ele se converteu, aqueles desejos da velha natureza desapareceu completamente. Oxe, filho, se fosse verdade, pastor não pecava, não caía em adultério, não se desviava, não saía, crente não se desviava, crente não pecava. Quem foi que disse isso? Você é um ser humano e a velha natureza continua na tua vida, filho. Mas o apóstolo Pedro, ele nos chama para viver essa vida no reino de Deus dentro da vontade dele. Acontece que muitos querem ser senhor da sua vida. E Deus, ele nos chama, diz o apóstolo Pedro, desse reino dele, que é composto, irmãos, de pecadores redimidos que formam a família que constitui esse reino. Pecadores redimidos formam a família que constitui o reino de Cristo. E todos os habitantes desse reino formam esta família e são membros
desta família. Todos são membros da família de Cristo. Da sua família terrena, somente é membro aquele que nasce de você, não é isso? Seus filhos. Tem os familiares. Quem são membros da sua família? É você, sua esposa e seus filhos. Os outros são familiares. Mas no reino de Cristo, uma família só, porque nós temos um único Pai, um único Rei, um único Senhor e soberano. E assim como somos membros dessa família, somos irmãos uns dos outros. E Deus ama todos os seus filhos. E assim como Ele ama seus filhos, Ele diz também que nós devemos amar. Por isso que Jesus disse assim, que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Porque esse é o reino de Cristo. O reino do mundo é um reino de trevas, é um reino de intrigas, de brigas, de divisões, de tudo isso. Mas o reino de Deus não. Somos falíveis? Sim, você vai encontrar defeito na vida de muitos irmãos. Né? Você encontra defeito. Mas nós vivemos nesse reino conduzido por Deus, porque ainda estamos nesse corpo aqui de pecado. Mas está chegando o dia, está chegando a hora que tudo isso vai se acabar. Tudo isso vai se acabar no reino de Cristo. Então convido lá em casa, assim que está o negócio das pedras lá dentro, que mandaram fazer uns exames no laboratório. Aí João disse que essas coisas lá no céu não vai existir, né? Isso não existe. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por isso. Agora, a pergunta vem: e você como crente, as pessoas têm lhe conhecido também como cidadão do reino? Do reino de Cristo? Quantos estão tão envolvidos com o reino deste mundo que esqueceram que fazem parte do reino de Deus? Fazem parte do reino de Deus. Aí hoje está aquela grande coisa assim, às vezes eu fico olhando em muitos grupos, tem por aí, ouvindo que as pessoas falando, e eu estava olhando os vídeos e as pessoas falando assim, olha, isso aqui é grupo X, esse aqui é do grupo A, o grupo não sei mais do que, isso defende a filosofia não sei da onde, e isso aqui era desse aqui. Eu digo que se eles não se arrependerem, vão todos para o inferno, para o mesmo lugar. E você como crente, está onde? Está lá no teu lugar, lá no teu trabalho. Tem muitos deles que nem fala de Cristo. Ninguém conhece nem ele como crente. É o crente secreto. É aquele agente secreto. Sabe o que é agente secreto? O agente secreto, ele passa, anda por aí, ninguém sabe quem ele é. Anos e anos. Você nem sabe que ele é um agente. O Putin, eu estava olhando o vídeo, e ele era um agente secreto da KGB, e estava até dizendo, olha o jeito dele, como é que ele anda assim, ó. Era um agente secreto. Agora que foi descoberto que ele era um agente secreto da KGB. E você é um agente secreto de Cristo? Ninguém te conhece como um crente, como faz parte do reino de Cristo. Cristo mandou, irmão, que nós o proclamássemos o seu reino. Somos filhos de Deus, versículo 19, Paulo diz que somos filhos de Deus. E como membros da família, pelo novo nascimento, nós prestamos culto somente a Deus. Prestar culto a Deus. Eu estava ouvindo o vídeo de uma pessoa, de uma mulher que ela disse que pegaram ela pregando o evangelho, uma missionária, e queriam que ela entregasse a Bíblia. Cadê a Bíblia? Ela disse, eu não tenho a Bíblia. Você tem a Bíblia, cadê a Bíblia? E começavam a espancá-la. Ela disse, a minha Bíblia está na minha cabeça. Ela disse, ele disse, então nós vamos tirar a sua Bíblia da sua cabeça. Começaram a bater nela, bater na cabeça dela, que era para ela esquecer a Bíblia. E ela disse, mas graças a Deus, ela disse assim, eu não me esqueci, mas muita gente eu vi ele ficar tipo, maluca, doidas ali dentro
daquela opressão, daquela pressão que fizeram ali. E hoje, quantos crentes com essa liberdade não querem servir a Deus? Aí eu vejo o crente numa aquela coisa assim, defendendo o comunismo, defendendo não sei mais o que, ideologia da onde, está lá na esquerda, se é de direita, é uma briga entre direita e esquerda. Cria vergonha na cara, indivíduo. Defendendo princípios que são antibíblicos. E esses irmãos lá, enquanto eles estão padecendo por causa do nome de Cristo, tem outros aqui que estão apoiando aqueles que são contra o reino de Cristo. Tá de que lado, filho? Prestamos cultos a quem? A Deus. E prestamos obediência a quem? Amamos ao nosso Deus, porque Ele nos amou. Nessa família, Deus está presente. Essa família é a igreja, que é o corpo espiritual de Cristo. Ele é o cabeça da família, Ele é o pai da família. Nós somos irmãos e os filhos para obedecer a quem? Aquele que é o rei. Nós estamos no reino de Cristo. E Deus lhe salvou, lhe colocou no seu reino, não foi para você só ficar de bem com a vida não, filho. Deus nos colocou no seu reino, foi para nós proclamarmos o seu reino ao mundo. Para que o mundo conheça o reino de Cristo. E lembre-se bem, que Satanás sabe muito bem disso, por isso ele vai trabalhar contra você para calar sempre a sua boca. Vai trabalhar para calar a sua boca. Não deixe ele manchar. Então nós vimos que primeiro que o reino de Deus é composto de seres humanos que creram em Cristo Jesus como Salvador. O desenvolvimento do reino de Deus. Como o reino se desenvolve? Veja o versículo 20 a 22 de Efésios, capítulo 2. Voltando lá para Efésios. 2, 20 e 22, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus. Aliás, eu estou lendo aqui o 3, né? É no 2, 20 a 22. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Me perdoe, irmãos, é que minha cabeça aqui agora está assim, ó. Estou em Filipenses. Efésios 2, 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de quem? De Deus no Espírito. Desenvolvimento do reino de Deus. O desenvolvimento é feito pela igreja que está edificada sobre a fundação que é Cristo. A fundação que é Cristo. Eu entrei na internet e coloquei como calcular a profundidade de sapatas de colunas. E aí, aí o camarada começou ensinando lá, e ensinando tudinho, e depende muito da carga de peso que ela vai pegar, aquelas sapatas. E a que mais pega o peso é a bem do meio. E ele estava lá ensinando e eu prestando atenção, calcular tudinho, ele dizendo assim: isso aqui é muito importante para a construção de qualquer edifício e casa. A fundação. Os cálculos, quem fez para essa fundação foi Deus. Nos seus mínimos detalhes. Porque não poderia esse cálculo ser feito pelo ser humano. Porque ele diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então a pedra fundamental onde você constrói é Cristo. Ele é a fundação. A fé cristã e a vida cristã fazem parte disso, como também toda a igreja e seus membros individualmente estão edificados em Cristo. A fé cristã e a vida cristã, tudo fazem parte do desenvolvimento do reino de Deus. Cada um está edificado, a igreja está edificada em Cristo, a fé está edificada em Cristo, a nossa vida em Cristo, e cada membro da família está edificado em quem? Em Cristo. E todo o material não veio desse mundo, porque ele diz que o reino dele não é desse mundo. O material para a edificação veio do céu, é Cristo.
Deus enviou o seu Filho ao mundo e os que estão edificados nele estão seguros. 1 Coríntios 3, 10, 12, 14, o apóstolo Paulo, ele diz isso. Vamos olhar rapidamente para 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10, 12 e 14. E ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então veja que aqui o apóstolo Paulo, agora vamos lá, veja o versículo 14, que Paulo diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, você está edificado em quem? Nós estamos seguros, né? Seguros, porque foi edificado. Então, desta maneira, o reino de Deus se expande pelo mundo invisivelmente e na igreja. Devemos crescer na fé em Cristo Jesus. Então, é assim que ele vai expandindo o reino dele, invisivelmente e na igreja. É na igreja que o reino de Cristo é conhecido, a direção de Deus, as leis de Deus na vida de cada crente. Você, como estava conversando com uma pessoa, ela estava dizendo que estava falando da vida de um casal, e o indivíduo deixou a esposa e se acha todo correto, ainda se diz que conhecedor das Sagradas Escrituras. Coitado, já passou a perna nele, enganou e ele não sabe de coisa nenhuma. A direção de Deus, a lei de Deus está lá no casamento, você faz parte disso, está lá no casamento, como indivíduo, como pessoas. O reino de Deus é visto porque tem as leis dele para o casamento. E você deve, a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa, não é isso? Como Cristo amou o quê? A sua igreja. Eu estava me lembrando que eu disse, estou cuidando de Sueli, né? E quando eu estava operado, ela cuidava de mim, ela cuidou de mim. Eu disse, agora eu estou cuidando dela. E a tarefa não é fácil. Eu disse, eu tenho que cuidar porque foi essa que Deus me entregou para eu cuidar dela. Então, um cuida do outro. Nós vivemos lado a lado um dos outros. Na nossa convivência de irmãos, também é assim. Devemos crescer na fé. Na fé em Cristo Jesus. Porque essa fé que nos leva a expandir o reino de Cristo. E, irmãos, lembre-se bem, está chegando o dia e a hora para tudo isso acabar. Então, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, no versículo 20. Eles lançaram o fundamento, ensinavam a revelação divina, a palavra de Deus. Então, quem lançou esse fundamento? Os apóstolos lançaram, saíram pregando o evangelho. Ele disse, então não há outro fundamento, não há outra maneira. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Engraçado, eu estava pensando assim, eu vi, olhando ali uns horários de culto de uma determinada igreja, X horário, começando de manhã, tá assim. Mas, e aí depois eu comecei, aí o beija-florzinho trouxe aqui no meu ouvido, aí tem crentes, não, vou olhar, qual é o horário que eu posso participar do culto aqui? Vou participar do culto das 9 horas, das 10 que é melhor. Das 10, porque o indivíduo acorda. Não, é que eu trabalho durante a semana, eu estou cansado durante a semana, e 10 horas eu vou participar do culto, e eu estou cansado. Cria vergonha. Deus te deu a semana toda para trabalhar. Aí quando dá no final, no meio da semana, ele acorda menino, não tem cansaço, né? Menino vai para a aula, vai estudar, vai para o trabalho, todo o trabalho. E essa correria. Mas só para Deus que tem cansaço. E o reino de Deus está onde? Não é dessa maneira não, filho, que estão vivendo.
Um reino apático, é por isso que as pessoas não querem mais se converter, não acreditam mais no Evangelho. Por causa desse tipo de coisas. Mas o reino de Cristo está na vida, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, não de fundamento humano. Os apóstolos receberam de Cristo. A igreja é comparada a um edifício. Paulo diz isso no versículo 21. Um edifício que se constrói. Ela está alicerçada na fé. Ou seja, quando eu trabalhava na construção civil, a gente cavava aquelas sapatas enormes para fazer uma construção. O engenheiro já pegava a planta e ali o pedreiro marcava, eu trabalhava como servente. E ali o pedreiro chegava, marcava tudinho e dizia a profundidade, qual era, largura, tudo isso. Aí eu tive que aprender, eu aprendi a trabalhar na área da construção civil. Sentar tijolo, e o edifício você pega, cada tijolo vai se colocando tijolo por tijolo. Você vai construindo com tijolo. Massa, como fazer a composição da massa, todo isso aí tive que aprender. Disse que o melhor engenheiro é aquele que sabe fazer massa, que começa lá de baixo, porque ele conhece tudo sobre a construção, não só de teoria, mas ele tem na prática, ele sabe sentar tijolo. E Paulo está dizendo assim, um fundamento, irmãos, que nós temos em Cristo Jesus. Estão querendo modificar esse fundamento, colocando outro fundamento. E a nossa fé está fundamentada em Cristo para progredir na vida com Deus, para o corpo viver em união com Deus e unido a Ele. Nós temos que progredir, dar continuidade desse reino. E viver unidos, em união uns com os outros e unidos a Deus. Porque a nossa união com Deus, a nossa convivência com Deus, e que vai fazer com que nós tenhamos uma união entre todos, uma união que glorifica a Deus. Irmãos, é isso que é para o mundo ver. Não é, aqui Deus, a Bíblia não está dizendo aqui que é um povo perfeito, sem pecado, que nós não vamos encontrar defeitos, não. Mas é uma vida dirigida por Deus com uma união, na unidade do Espírito, para que o mundo veja a diferença entre o reino de Deus e o reino das trevas. A igreja de Cristo é o templo onde Deus habita, e esse foi Ele que construiu. Não se compra em loja, o material para a construção não se compra em loja. Você sabe, por isso que a raiva do diabo, olha só, aqueles que estão hoje lutando para que seja liberado a matança de crianças. E eu estava observando um vídeo em que uma mulher maltratou um cachorrinho. E foi visto, e colocaram aquilo ali no vídeo na internet, mas se levantaram muitas ONGs de animais em favor daquele animalzinho que era indefeso. Aí eu fiquei observando, puxa vida, não se levanta nem... Quantos estão se levantando contra o assassinato de crianças? Crianças com 3 meses. Eu me lembro que quando o Sueli abortou, teve um aborto espontâneo, o médico, eu conversando com ele, ele disse assim, olha, o coração da criança está batendo ainda. Ele já tinha ouvido antes, ele disse, ela está viva, está batendo o coração, está tudinho, estava com menos de 3 meses, está para completar 3 meses. E depois ele falou assim, disse, olha, o coração da criança parou de bater. Era uma vida, irmãos, indefesa. E o aborto sendo liberado, matar crianças, mas do animal todo mundo se levanta, era muita gente se levantando. E por que não se levanta em favor de uma vida? Vida para servir a Deus. Então a igreja ela tem que se levantar e mostrar os princípios bíblicos e que Deus habita não em templos, mas Deus habita em um templo construído por Ele, que é a igreja. Em Cristo Jesus somos todos edificados para a morada de Deus. Versículo 22, o Paulo diz isso.
E ele mostra isso aqui no versículo 22. Olha o que ele está falando. E o Paulo diz, é para a morada de Deus. Lá no Efésios 2 e 22, aí ele diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então Deus, ele habita em nós. A igreja é a morada de Deus. O termo para habitação indica um lar permanente. Esse termo aqui significa um lar permanente. Deus vem e habita no crente a partir do momento do dia da conversão dele. O Espírito Santo, Paulo diz isso lá em Romanos 8,16, que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o reino de Deus é aqui. O Espírito Santo, ele passa a morar permanentemente no santuário terrestre, que é a igreja. Em cada crente individualmente, você tem o Espírito Santo de Deus para te guiar, te conduzir. E para dizer a você, de ensinar, que você deve fazer parte, que você deve ser submisso, andar em submissão a Deus. Porque você é um cidadão do reino de Deus. Nós fazemos parte, sim, aqui de um país, de onde nós temos nossas atividades cívicas, mas nós não devemos esquecer, fazemos parte desse reino, e que brevemente, nós vamos estar todos reunidos na presença do Rei dos Reis. A igreja, ela é o corpo espiritual de Cristo, formado por todos os crentes redimidos em toda parte do mundo. E às vezes eu fico imaginando, é isso aqui, irmão, pensando, sabe? É nesse dia quando nós vamos voltar a ter uma só língua, ou só idioma, falar num só idioma, todos os crentes em Jesus Cristo, cantando e louvando a Deus. Não vai ter mais divisão lá. E esse corpo espiritual de Cristo, formado por todos os redimidos, esse corpo vai estar na presença de Deus, adorando e louvando o seu nome. Esse é o nosso Deus, é o reino de Deus. O reino de Deus é composto de pessoas, de seres humanos. Veja bem, no reino de Deus não tem nenhum perdido. Nenhum perdido faz parte do reino de Deus. Ele pode estar nesse meio do reino, andando juntamente conosco. É igual à igreja, que a igreja, ela é esse corpo espiritual de Cristo. Na igreja de Cristo não tem nenhum perdido, agora no meio dela tem. Convivendo tem. Convivendo tem. Para você ter uma ideia, quando a mulher lá perguntou da sua religião, ela disse, batista. Ah, a senhora é evangélica, né? Eu disse, oxe, agora é assim, né? Agora todo mundo é evangélico, a religião é evangélica. Não coloca lá batista, não queria, não. Batista é um apelido, né? E batista é um apelido, não é religião não, é um apelido. Nos apelidaram, mas ela colocou lá, evangélica. E olha agora como é que o diabo está trabalhando, né? Evangélico agora todo mundo é igual, todo mundo é irmão, uma conversa. A igreja de Cristo é composta de pessoas salvas por Ele, redimidos e submissos a Ele. E esse reino de Deus, ele é expandido no mundo através da igreja. Lembrando isso, a evangelização do mundo é que é importante. Para que as pessoas conheçam o evangelho de Cristo, o reino de Cristo, a direção de Deus. E veja a grande diferença entre o reino das trevas e o reino da luz. Entre o rei do reino das trevas e o rei do reino da luz. Cristo Jesus, da qual nós servimos. Então, lembrando, cada crente faz parte desse reino de Cristo. E você, como súdito de Cristo, como aquele que segue a Cristo, deve viver uma vida de submissão a Ele. É uma luta diária, irmão, para nós viver, porque ainda estamos nesse corpo de pecado. A velha natureza, ela puxa para fazer o que é de errado. Mas se nós deixarmos o Espírito de Deus agir, o mundo vai conhecer o reino de Deus em nossas vidas. Até a volta de Cristo vai ser assim. Vamos continuar firmes, olhando para Ele, porque o Rei dos Reis está conosco. Amém.